Começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte, obrigado pelo carinho da sua preciosa atenção. Na bancada, o nosso companheiro Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sintracom São Paulo, o Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil São Paulo. Na cabine técnica, Ricardo Vieira e Emerson Marques. Lembrando que agora estamos também na TV aberta, canal 53.2, toda sexta-feira às 8h30 da noite, ou seja, às 20h30. Você nos acompanha em nosso canal do YouTube também, é TV Sintracom, canal do YouTube. Hoje temos a honra de receber o companheiro Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, da Federação Nacional dos Engenheiros e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Companheiro Murilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Tony, com o Ramalho, amigo de longa data, nessa casa que muito nos honra. Muito bem, e o tema do nosso programa hoje é campanha salarial, né? E eu faço uma pergunta logo provocativa ao companheiro Murilo. Murilo, o pai da engenharia civil, segundo os livros de história, seria o inglês lá do século XVIII, o engenheiro John Smeaton, né? Que seria, de repente, o primeiro engenheiro civil. E ele dizia, abre aspas, engenheiros civis constroem a infraestrutura do mundo. Fazendo isso, eles moldam a história da humanidade ou a história das nações, fecha aspas. Murilo, com todos os percalços, companheiro, qual que é o grande desafio da engenharia nos dias de hoje? Olha, crescimento e desenvolvimento. A engenharia está, como você disse aí, ela está presente em tudo. Tudo que nós fazemos tem engenharia. Verdade. Tudo que tem engenharia. A mesa que está aqui, as lâmpadas, a saúde nossa, tudo tem engenharia. E a engenharia é, para nós, aí um caminho bastante importante para o desenvolvimento e o crescimento do país, através de tecnologia, de estudos. E o Ramalho, que está aqui da construção civil, tem muito a ver com essa questão da engenharia. Tem tudo, nós estamos muito bem azeitados nesse caminho, até porque o nosso trabalho é em cima disso, não é mesmo, Ramalho? Primeiro, agradecer ao presidente Murilo, um parceiro, um amigo. E ele expôs aqui uma situação que todos nós já conhecemos. Sem o engenheiro, nós não conseguimos fazer nada. O avião está lá, o engenheiro para voar. Né? Você vai pegar os foguetes, né, que tudo que são calculados pela engenharia. Na área médica, acabei de falar aí, que todos os exames que eu faço de vez em quando, tem lá os equipamentos mais modernos do mundo produzidos por engenheiro. Os edifícios, as casas, e como disse o Murilo, em todas as áreas. Quer dizer, o arquiteto desenha, mas é o engenheiro que tem que calcular, ele que vai lá para dar o final. Mais do que isso, executar, porque também, muito mais de colocar no projeto, nós precisamos do engenheiro para executar. Por isso, essa parceria com o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, e nós estamos trabalhando e vamos trabalhar mais ainda junto com os engenheiros. Eu ontem mesmo recebi aqui um empresário, né? Nem conhecia, apesar de ser paraibano, né? É um empresário meu louco, né? O Paulo, né? Conterrâneo, né? É um empresário semi-analfabético, mas tem 57 engenheiros na empresa dele. Olha que beleza. Quer dizer, e eu aproveitei para que a gente, numa oportunidade dessa, fosse visitar o Murilo e a gente, se possível, acertar para filiar todos os engenheiros dele no Sindicato dos Engenheiros. Muito bom. E como ele é meio ditador, né? Ele falou, não tem isso não, para trabalhar comigo vai filiar e acabou, né? Como aqui, né? Eu falei, não, mas nós não queremos assim, nem o Murilo, né? Nós queremos conquistar, né? Conquistar o engenheiro para estar junto, para ele participar, para dar sugestões, para acompanhar. Eu falei, como também eu não quero nenhum trabalhador que o patrão impôs para ele ficar filiado aqui. Eu quero que você me dê a oportunidade que eu conquiste esse associado para ele estar junto comigo como companheiros nossos. Claro, claro. Muito bem. Murilo, o seu sindicato está promovendo aí a questão do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Olha, por acaso eu trouxe aqui até
Olha. Esse é o caderno nosso do Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento. Esse é um projeto que nós iniciamos, deixar com você. Perfeito. Nós iniciamos em 2006. Na época, Ramalho, a gente tinha a intenção de contribuir para um Brasil melhor, com mais oportunidades, com mais questões importantes. E aí nós realizamos, em 2006, eu acho que 30 seminários. 15 seminários aqui em São Paulo e 15 no Brasil todo, aonde nós propusemos o primeiro projeto Cresce Brasil e apresentamos aos candidatos a presidente na época. O Lula era candidato à reeleição. Aí ele pegou esse projeto, Sim. levou e disse o seguinte: eu, sendo reeleito, vou mandar procurar vocês para conversar. E ele mandou Guido Mantega, mandou vários ministros na oportunidade ir lá falar conosco. Nós apresentamos aos ministros o Cresce Brasil, o primeiro Cresce Brasil nosso, que tinha propostas factíveis para o crescimento e desenvolvimento do país, em todas as áreas: educação, saneamento, meio ambiente, transporte, habitação e assim por diante, energia. E aí, a partir daí, foi lançado o primeiro PAC. O PAC foi pautado no Cresce Brasil. Olha. É uma coisa para a gente de muita honra. Obviamente não foi ipsilitz, né? Não pegou integralmente o nosso projeto, sim. mas foi pautado no nosso Cresce Brasil. E aí nós ficamos bastante contentes com isso, que a gente pôde contribuir para isso. Perfeito. E a cada 2 anos, a partir de 2006, nós fazemos um novo projeto desse. Nós apresentamos sempre aos candidatos, quando é a eleição de prefeito, aos candidatos a prefeito do Brasil inteiro. E no ano seguinte, 2 anos seguintes, aos candidatos a governador, a presidente, a senador e também para o parlamento. Nós fazemos isso discutindo em cada uma dessas revistas que nós soltamos, essa é a última. Cada uma delas, nós discutimos a atualidade, o que está acontecendo no país e o que a gente propõe, para que tenha um projeto com certeza. Sim. Na verdade, um projeto que tenha... as coisas sejam factíveis. Não dá para que você apresente alguma coisa utópica. E isso a gente tem feito a cada 2 anos. E fizemos para o ano passado, para a eleição de prefeito, nós apresentamos também cidades inteligentes. Discutimos muitos assuntos com relação à cidade de São Paulo e o Ramalho teve a oportunidade de participar conosco, contribuiu com isso e nós lançamos esse projeto junto com o Ramalho. Não sei se ele está lembrado. Nós lançamos juntos esse projeto do Cresce Brasil Cidades Inteligentes. Perfeito. Acho que é a contribuição do sindicato para a sociedade. Você não acha, Murilo, que isso, companheiro, é um resgate de colocar novamente a engenharia no centro, no palco, no destaque? Porque no passado o Brasil era um canteiro de obras com JK, com Getúlio antes, com o governo militar. JK fez Furnas, que salvou São Paulo de um colapso energético. Depois, no governo militar, companheiro Ramalho, tivemos lá Itaipu, né? E nos últimos tempos a gente vê que a engenharia civil ela foi assim meio que deixada de lado. É claro que nós continuamos a ter aí competentes engenheiros, mas eu acho que isso é uma tentativa de resgate ao local de destaque que é merecido pela engenharia. Olha, eu acho que nós tínhamos que estar discutindo mais. Quando você pensar, quando eu falo de engenharia, obviamente envolve muito o sindicato do Ramalho, envolve muito o trabalho do Ramalho. O Ramalho contribui nesse processo todo. Então, toda vez que eu falar de engenharia, eu gostaria que você se sentisse totalmente incluído, porque faz parte do nosso projeto. Eu acho que se nós pensarmos um pouco, se você olhar, por exemplo, a China, os cargos de destaque são engenheiros. Aí, se você pensar nos Estados Unidos, se você pensar em países na Europa, você vai ver isso. Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos de alguém que elabore, de alguém que toque, de alguém que mostre como fazer e participe efetivamente. Sim. Sem engenharia, nós teremos muitas dificuldades. E muitas vezes aqui eu estou aqui fazendo a minha culpa, porque muitas vezes o nosso conselho, as nossas questões da engenharia deixam de lado.
Aí vem um promotor, não estou dizendo que o promotor é ruim, cada um do seu quadrado, né? Sim. Aí vem um promotor e decide, olha, vamos punir aquele engenheiro porque errou. Não, quem pune engenheiro é engenheiro. Ele pode dizer o seguinte, tem alguma coisa errada juridicamente, aí está certo. Sim. Foi comprovado que teve alguma questão, aí está correto. Mas, na verdade, na engenharia, nos nossos trabalhos, quem pune o nosso pessoal somos nós. Que nós sabemos se está certo, se está errado. Então, eu acho que isso que nós precisamos cada vez mais contribuir junto. E tem uma coisa muito importante, que é a questão dos sindicatos, né? Se a gente pensar, sem unidade, sem estarmos juntos, não adianta nada. Eu acho que nós, não só a engenharia, aí eu quero tirar um pouco, não só a engenharia, se nós não tivermos a unidade, essa unidade que nós estamos fortalecendo aqui, se nós não tivermos unidade entre os sindicatos, entre os trabalhadores, nós vamos ter sempre dificuldade de crescimento. Ramalho. Não, o Murilo tem toda a razão. Agora, dia 30 desse mês, às 10 horas, nós temos uma mesa, um painel na Fiesp, né? Que vai estar o secretário municipal lá, secretário de Desenvolvimento do Meio do Estado, governo federal, Fiesp, COCID, CEBIC, o SENAI também lá, o SEBRAE, para a gente discutir essa falta de mão de obra no geral. E também discutir o avanço desse projeto que nós lançamos, que é Mulheres Empreendedoras. Muito bom. E nós estamos vendo tudo isso por conta do apagão da mão de obra, que é no geral, inclusive de engenharia. Hoje o engenheiro civil não quer que o filho seja mais engenheiro. Nós precisamos descobrir o porquê disso. E eu vou defender lá, está anotado lá no painel que nós vamos apresentar, que esse grupo convide o Murilo, pelo menos com a CEBIC, para fazer no seu sindicato um evento nacional, considerando que você é presidente da Federação Nacional, da Confederação de Engenharia, para que a gente possa, quem sabe, estudar junto o que fazer, qual é a motivação, né? O operário de obra nós já vamos fazer, já estamos fazendo, e até colocamos alguns aprofundamentos para valorizar o trabalhador da construção civil. Também a mesma coisa, o cara não quer ser carpinteiro por conta da discriminação, preconceito, o próprio mestre. Talvez uma das razões do cara não ser engenheiro civil seja também esse preconceito, que ele tem que estar na obra, sujo, né? E na obra você tem que entrar no palavrão mesmo, do sistema do cara que fala do jeito dele. E ele é casado, às vezes, com a mulher intelectual, ou a família intelectual que passa a cobrar disso. Então, é coisas que nós precisamos discutir, eu não sei aí, os caminhos, mas nada mais correto que você discutir com quem sabe. Ainda mais que tem um conselho de engenharia que diz se os engenheiros estão certos ou errados. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu vou defender e vamos ver como é que o nosso Renato Corrêa, da CEBIC, vê isso aí, e também o pessoal da Fiesp. Ainda que não seja para esse ano, mas eu conversei rapidamente essa mesma proposta com o André Matarazzo, que é um dos vice, com o secretário-geral, o próprio secretário-geral da Fiesp, que é o Silvio Vanessa, que é do Cine de Instalações, também é engenheiro e é engenheiro civil, e conversei com o Paulo Scaff, para que a gente possa avançar. Eles também estão interessados, né? Isso é bom quando acontece o empresário e trabalhador dar as mãos, para a gente encontrar saída. Nós vamos defender o nosso lado, que é dos trabalhadores, do melhor emprego, né? E nessa coisa toda, nós vamos se unir para tratar um pouco do PLE, a participação do lucro resultado da Lei 10.101, que é de junho do ano 2000, e foi até uma ideia minha, do Paulinho, junto com o Ciro Gomes, numa conversa do aeroporto, né? Que saiu isso aí, ela só pode ser paga 2 vezes por ano. E isso, eu já falei com o Marinho, estamos trabalhando muito, para ser pago a cada 2 meses. Por quê? O que acontece muito? O engenheiro ganha R$5.000 por mês, e aí ele às vezes recebe 200 mil de PLR, ou 300 mil de PLR. Agora, como é que ele sobrevive nesse espaço? Guarda esse dinheiro todo, quer dizer, é impossível você ver com R$5.000 com o nível de engenheiro. Exatamente. Então é importante que a gente escuta. E o pedreiro, o carpinteiro também. Por quê? Esse pessoal, eles ganham, em média, R$20.000 por mês. Só como o piso dele é 2,5, sei lá, na média, o que acontece? Ele recebe 2, 3 mil, 3.500.
dentro do holerite e o resto recebe em espécie por fora. Quando ele recebe em espécie por fora, ele cai num monte de abismo. Não vai para a aposentadoria, não vai, às vezes, para a Receita Federal porque ele não declara, não vai para o Fundo de Garantia, não vai para o aviso breve. Isso mesmo. E se nós colocássemos isso no PLR, a empresa tem um negócio de juro melhor e o trabalhador passa a gente trabalhar, e hoje nós fechamos isso com o PROCON, né, o Tony? Sim. Da educação financeira para a gente orientar esse pessoal como é que eles ganham. Mas nós precisamos tomar cuidado como um todo. Eu lembro que, uns anos atrás, eu ia na faculdade de engenharia, chamava todas as turmas lá, 300 engenheiros. Eu fui numa, fiquei tão sem tesão, né? Tinha 15 estudantes de engenharia. Eu falei, pô, o que eu ia fazer aqui? E na maioria, talvez nem muito com tesão de ser engenheiro. Às vezes eles estão muito mais para falar de política e eu até falei, eu não vim hoje para falar de política com vocês, apesar de ser político, né? Eu vim discutir com vocês o que vocês imaginam que nós vamos fazer para o futuro para a gente atrair interesse de vocês para a construção civil ou a construção de um modo geral. Por isso, o debate com todo mundo, Tony, com o Sindicato dos Engenheiros, também com o Sindicato Patronal, com os governos principalmente, você viu a abertura que deu hoje aqui, o diretor executivo do PROCON, que às vezes nem sabe que esses são os caminhos. Eles têm a caneta na mão, mas nós precisamos dizer para eles, ou pelo menos não dizer o que eles têm que fazer, mas dar uma ideia do que se pode fazer. E eles também querem apresentar serviço, porque de qualquer forma é um departamento público que interessa a todos nós, interessa a sociedade e a todos, tanto os bons empresários, que eles também são combatidos, por aquele que sonega, por aquele que engana o consumidor e pelo próprio consumidor que ganha muito com isso. Por isso a parceria com o Murilo, eu estou com muita euforia, estou muito animado. E não é pensando nem na pessoa Ramalho, nem do Murilo. Claro. É pensando na sociedade. Sim, perfeito. É pensando que esse engenheiro bem qualificado, ele vai servir melhor, ele vai tocar uma obra com os pés no chão. Um engenheiro descontente, fez engenharia para agradar o pai e a mãe, ele não vai fazer uma obra com perfeição, porque ele se tornou engenheiro para aquele. Nós queremos que o cara, ele já, ainda no curso básico, ele vai, não vou ser engenheiro porque eu quero fazer prédio, eu quero construir máquinas. Até que a outra engenharia, o pessoal voa muito, mas quero puxar muita brasa para a construção, porque é ali que está faltando engenheiro. Sim, perfeito. E assim, e o salário, a renda, fica difícil, porque você coloca lá, eu tenho um engenheiro agora, ele está ganhando 5 mil, mas ele ficou 5 anos ganhando 3.500, engenheiro civil. E aí você vê o cara, se ele trabalhar, por exemplo, numa Cirela, tem participação, lucro e resultado, ele ainda compensa. Se não, o cara que contrata um engenheiro fica falando, quando é que ganha engenheiro da Cirela? Diz, conta para mim. E às vezes ele nem sabe, não, ele ganha 5 mil reais, só que ele recebe 500 mil por ano de participação no lucro e resultado. Se eu dividir isso aí por 12, o salário do cara passa de 40 mil. Agora, nós de instituição, sindicatos dos engenheiros, sindicatos dos trabalhadores e as centrais principalmente, nós precisamos colocar isso na cabeça do engenheiro. Cara, o que ganha lá na Cirela igual a você, ele recebe 500 mil por ano de participação de lucro e resultado. E você, a empresa do cara nem tem participação de lucro e resultado. O lucro do cara, ele pega tudo e vai fazer fazenda no Piauí, na Paraíba, na Bahia, sei lá onde. E o engenheiro fica um pouco frustrado. É o caso do meu genro. Eu até brinquei com ele um dia. Pô, eu pago pro cara 20 mil. Eu falei, Rodrigo, não vai ser carpinteiro, né? Vai ser carpinteiro, mas não é isso. O cara estudou para quê? Sim. Gastou uma grana. Quer dizer, foi para uma coisa importantíssima que nós precisamos valorizar. Esse é o trabalho que eu quero fazer muito com o Murilo, para que a gente possa valorizar a mão de obra do operário e também, ao mesmo tempo, a mão de obra do engenheiro, que é o cara responsável pela obra. Eu fui gravar para o SBT, nem foi para o Ar, foi esse de ontem, né? E aí eu estou numa obra de uma grande empresa aí, quer dizer, um montão de engenheiro. Aí ele chega do lado assim e fala, presidente, e o nosso salário, né? Como é que é, né? E a gente está dizendo, o Murilo tem negociado, agora não é negociar a convenção coletiva, nós precisamos melhorar o salário de vocês, né, sem haver essa pressão toda dos sindicatos. Claro. Agora, mostrando os caminhos e a gente arrumando onde é que vocês vão trabalhar. Aí nós precisamos que vocês estejam junto do sindicato. Perfeito. Aí é lógico, cara, fica assim, é o sindicato, é lá da rua tal, é lá mesmo, aí você precisa ir lá, cara. Vocês vão lá? Eu só sei que é porque eu passo lá em frente, vejo um predinho bonito e tal,
mas nunca fui. Eu falei, vamos para o sindicato. O trabalhador, vocês que são porta-voz, convença o meu operário também para ir no meu. Sim. Claro. Não é? Claro. Convença lá o pedreiro, o encanador, o eletricista, o pintor. Ô, cara, eu nem vou te explicar o que você tem direito, não tem. Você não tem um sindicato? Vai lá, procura o teu sindicato. E o pessoal que sempre teve um trabalho comigo de lealdade, de parceria, nós temos a maior facilidade do mundo. Tanto é que talvez esse sindicato aqui seja um dos poucos que não tem crise no Brasil. Né? Porque a gente tem um trabalho de parceria com todo mundo, não tem essa coisa de ficar tocando pedra. Quando a empresa não é boa, aí nós adoramos também. E eu, às vezes, falo para o Ioc, falei para o Paulo Scarfe da Fiesp esses dias, né? Porque ele também é da construção civil. Ele falou, você sabia que na Fiesp tem 5 diretores da construção civil? Eu falei, não, eu sabia dos 2. De 2, pelo menos, né? Não, eu sou da construção civil. Eu falei, quando eu fiz a tua eleição era dos testes, né? Foi feito lá pela Força Sindical e a UGT que fizeram, né? E aí ele, não, eu sou da construção civil, eu tenho uma empresa de construção civil. Eu sou pela construção civil. Eu falei, olha, às vezes é nessa linha que nós precisamos valorizar e valorizar muito mais esse setor que ainda as robóticas não faz, como faz a indústria. Verdade. Sim. Agora, Murilo, aproveitando esse gancho precioso do companheiro Ramalho, né, dessa questão da juventude que já não quer muita vocação, muita ligação com a construção civil, e a engenharia sofre com isso também. Você tem projetos, inclusive, que eu vi lá no seu portfólio, de defesa de um salário mínimo, né? O mínimo, pelo menos, para o profissional da engenharia civil. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, nós temos uma lei do salário mínimo profissional, né? O salário mínimo profissional é aprovado, são 9 salários vigentes. O que acontece é o seguinte, muitas das empresas, você viu, o Ramalho acabou de dizer, ele paga muito mais para outros profissionais e quer pagar para o engenheiro depois um abono, uma questão no final do ano. E, na verdade, o que é o certo é pagar o salário mínimo profissional. Quando você tem o salário mínimo profissional, você tem mais engenheiros participando, você tem mais estudantes querendo fazer engenharia, você tem mais profissionais que estão vendo como é que pode ser a carreira dele. Sem você entender a carreira, o cara diz, como nós estamos hoje, né? Hoje o cara diz, com juros tão altos, para que montar uma empresa, né? Sim. É só aplicar no papel. É a mesma coisa. O cara diz o seguinte, pô, se eu não tiver perspectiva, se eu não tiver o salário mínimo profissional que nós defendemos com unhas e dentes, para que o profissional tenha condição de ascensão, para que o profissional tenha condição de progredir, que tenha vontade, aquele que o Ramalho acabou de colocar, a vontade de participar, a vontade de ser engenheiro. Por que na faculdade diminuiu o número de profissionais de alunos querendo fazer engenharia? Exatamente pelos pagamentos. Que o cara disse, eu gasto muito, não só em dinheiro, como em tecnologia, em massa encefálica, discutindo, crescendo, para depois ganhar. Eles não querem pagar nem o salário mínimo profissional. Quer dizer que não vale a pena. Isso. Aí eles dizem, não vale a pena. Então, na verdade, é o seguinte, nós estamos trabalhando nisso. Ou leva, às vezes, 15 anos para pagar 20 mil reais. Muitas empresas pagam o salário mínimo profissional. Muitas empresas pagam porque nós vamos atrás. Mas tem, na área da construção, a maioria não quer pagar. Não é isso, Ramalho? Mas a lei determina que tem que pagar. Determina que tem que pagar. E por que o empresário se nega a fazer isso? Então, o empresário às vezes dora um pouco a pílula. Chama Chico de Francisco, né? Ele vai e muda quando ele contrata o profissional, não contrata como engenheiro, para poder não pagar. E quando se o engenheiro escutar essa nossa conversa e quiser procurar o sindicato, nós vamos brigar e ele ganha o salário mínimo profissional. Quer dizer que depende também da atitude do profissional engenheiro de procurar a entidade que o representa. Procurar o sindicato que o representa. Para que a gente possa discutir isso. Muito bem. Você também é ligado à Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Explica um pouco sobre essa entidade. Então, nós temos uma confederação que tem dentistas, né, odontólogos,
que tem farmacêuticos e engenheiros. São 3 federações. E temos também economistas, não como federação, mas como sindicato, nutricionistas como sindicato. Essa é uma confederação de profissionais da classe média, digamos assim, profissionais que têm formação universitária e que possam estar contribuindo nas questões da sociedade brasileira. Então, o Cresce Brasil tem muito a ver com isso também, uma participação destas áreas, que eu acho que é... Veja bem, aquilo que eu falei no começo, se nós tivermos a unidade, nós teremos um Brasil forte, um Brasil de todos e para todos. O que acontece é que muitas vezes se divide, né? E aí você, com a divisão, você se enfraquece, correto? Isso mesmo. Com a divisão você se enfraquece. Por exemplo, hoje nós temos uma crise sindical no país. Mesmo nós estamos aqui no sindicato que está indo muito bem, o nosso sindicato está indo muito bem também, porém, questões de formas diferentes. Mas se você entender que a mídia, o que mais fala é contra o sindicato. Por quê? Porque ela é incentivada constantemente com isso. Então, as empresas, por exemplo, teriam que ter um trabalho muito mais focado nessa questão. Dizer o seguinte, que sem sindicato, digo para você completamente, com toda a convicção, não há democracia. Os sindicatos é a parte fundamental da democracia do país. Nós temos uma defesa, nós temos uma participação. O sindicato faz um papel muito importante para todas as empresas. Imagine uma empresa que não tiver o seu sindicato lá. A confusão que é discutir naquela empresa. Como é que o empresário discute isso? Então, na verdade, essa consciência era importante que fosse disseminada entre as empresas, não só a empresa da construção, entre todas as empresas do país, que o sindicato é parte integrante. É importante para a empresa o sindicato. E, na verdade, com essa mídia, com esses ataques frequentes, eles acabam dizendo que nós somos adversários em vez de companheiros, em vez de aliados. Porque o engenheiro profissional na área de engenharia, ele dá a contribuição para que a empresa vá bem. E isso precisa de um sindicato para estabelecer normas, para ver como é que você pode ser atendido, qual é a defesa, como é que esse profissional pode ser mais bem assistido, tudo isso. Então, a união é super importante. Você não acha, porque você é engenheiro elétrico, né? Sim. Você começou lá basicamente na CESP, né? CESP. Que a CESP é a Companhia Energética do Estado de São Paulo, né? Tudo isso foi privatizado, não só a CESP, como a CPFL, que hoje está a Companhia Paulista de Força e Luz, como a Eletropaulo, né? E os engenheiros sempre tiveram esse papel de protagonismo nessas empresas. Exatamente. E hoje essas empresas, que sempre foram eficientes, mas deixaram de ser estatais, a CPFL hoje, diga-se de passagem, está nas mãos dos chineses, né? Pouca gente sabe disso aí, é um patrimônio fantástico. Você não acha que esse processo, quero ouvir a sua opinião, esse processo de privatização acabou enfraquecendo também a categoria? Claro, mas não enfraquecendo a categoria só. Esse processo de privatização dessas empresas acabou trazendo problemas muito graves para a sociedade paulista. Estamos falando de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Muito grave. Você vê que nós tivemos um problema com a Enel aí, recente. Quando você tinha uma Eletropaulo, que era do governo, eu diria para você o seguinte, você não poderia, com normas, deixar alguém desligado por mais de 2 horas. Isso na área rural. Na área urbana, 15 minutos. Tinha que ser atendido. A ponto do presidente perder o cargo. Era uma coisa bem importante. Sim. Hoje, nós tivemos caso ano passado de 1 semana sem energia. Sim, até mais. Então, pensa nisso. Por exemplo, a privatização que foi feita, que eu acho que, como você diz, os engenheiros, mas os profissionais, os cidadãos tiveram problema. A privatização foi feita. Você quer privatizar? Então coloca
direito às questões. Então, por exemplo, nós tínhamos que ter estabelecido aqui uma privatização da Enel, que ela teria a obrigação de colocar cabos subterrâneos, cabos enterrados, 10 quilômetros por ano. É caro, mas está. Se você abrir um contrato, se você abrir a privatização e diz o seguinte, faz parte dela isso. Quem quiser comprar tem que ser dessa maneira. É lei. É lei. Você tem que acrescentar tantos quilowatts no sistema a mais por tantos anos. Porque aí você fala assim, eu estou privatizando. Porque a privatização foi uma coisa muito complicada, né? Se você pensar, os caras recebiam dinheiro todo dia. Sim. Fácil, estava tudo pronto, tudo arrumado. Tanto é que ficou uma privatização que aqui era Enel, eles venderam para outra, agora venderam para a Enel. Como é que pode uma concessão ser vendida? Sim. Se o cara perdeu a concessão, não quer mais, devolve para o governo. Claro. Esse era o correto. Não, ele vende. E vai, e assim foi. E hoje nós temos a maior dificuldade. Tanto é que você viu recentemente foi privatizada a Sabesp, não foi? Sim, sim. Você viu o que aconteceu no Guarujá. Teve lá aquele esgoto que saiu lá, Parará, e a empresa disse, se o governo pagar, eu faço, senão eu não vou fazer não. Por quê? Porque vem o lado empresarial, né? Ele diz o seguinte, eu comprei para ganhar dinheiro, não para gastar. Sim. Lembrando que a Sabesp dava um resultado positivo de 3 bilhões de reais de lucro ano. E eu quero convidar o companheiro Ramalho para refletir sobre isso, porque como o Murilo está falando, a Enel, que é uma empresa que comprou uma empresa estatal brasileira, a Enel, quase 30% do capital dela é de uma empresa estatal do governo italiano, companheiro Ramalho. Durma-se com um barulho desse. Você permite que uma estatal de outro país compre uma estatal do Brasil, é quase que uma quebra de soberania, uma coisa maluca, né? Não, é verdade. Você sabe que um dos conselheiros agora, foi indicado agora para a Enel, é o André Matarazzo. Que acho que já está dando umas catucadas lá, essa coisa toda lá, para que avance. Mas eu queria voltar um pouco lá no mundo sindical. O presidente Murilo disse que realmente quando fala de sindicato, os caras vêm com o preconceito, né? Que ou não faz nada, ou rouba, ou desvia. Isso é na cabeça desse pessoal todo. E aí esquecem que sindicatos de trabalhadores é só 2/3, né? Né? 1/3 é empresarial, é de empregador. Patronal, que passa pelas mesmas dificuldades que o dos trabalhadores. O exemplo do Sinduscom, tinha um prédio aí na rua Dona Verediana com mais de 200 funcionários, importante para atuar junto todos os órgãos, de fazer pesquisa, de fazer trabalho, e de uma hora para outra teve que se acomodar numa salinha lá no Secov, né? E não sei quantos funcionários tem, mas porque eu vejo ali, acho que não tem 20, né? E eu estou conversando muito com o IOC, a ponto de ajudar ele, né? Porque nós temos 36 mil empresas em São Paulo no setor de construção. Isso só na capital. Que aproveita algumas, 5 mil, talvez não passe dessa. Aí você pergunta para o IOC quantas empresas filiadas pagam o Sinduscom. Não chega a 100. E nós temos trabalhado junto com ele para que a gente possa criar algumas coisas, entre elas esse projeto de avanço, de qualificação. Mas esses benefícios, a gente só assinar uma convenção, benefício, não é geral, não é o Ministério Público vem para cima da gente, só para quem é também filiado ao Sinduscom. E eu tenho criado aqui grande dificuldade de negociar a empresa que não é filiada ao Sinduscom. Porque quando eles não são filiados ao Sinduscom, quer dizer, eles não tomam conhecimento nem da convenção coletiva. E esse pessoal eu tenho sido muito firme, deixar a obra deles parada por muitos dias, até que quando eles não acham jeito, eles vão procurar o Sinduscom. Aí quando o IOC me liga, eu falei, mas esse cara não é afiliado a você. Não, Ramalho, não era, mas agora é, vamos trabalhar junto, né? Porque eu acho que essa coisa, sindicato de empresário, de empregador e sindicato de empregado, não tem muita diferença. Um defende o trabalhador, outro defende a empresa. Agora, os dois não só trabalham em direito, né? Nós trabalhamos para construir grandes evoluções que a gente possa mudar aí muitas das culturas nossas que já tem em alguns países, né? A ICM
Nós estamos em 132 países, eu acho que 2/3 dos países eles valorizam muito, muito essa coisa de sindicato. Né? Ainda tem um ou outro que, como na China, que nós temos mesmo dos chineses e tudo, mas tem que ser na linguagem deles. Sim. Mas tem outros, você pega toda a Europa, a autoridade que eles dão para sindicato de trabalhadores, sindicato de empregador é fantástico. Tudo ali é feito junto. Aqui nós temos um exemplo de fazer junto que deu muito certo, que é o SECONSA, que não é de agora. O SECONSA foi criado em 20 de março de 64. Né? E o SECONSA, hoje nós temos 22 mil funcionários no SECONSA. O sindicato aqui tem um assento lá. E desses nós administramos 7 hospitais. Todo ano nós ganhamos dos 10 melhores hospitais no Brasil, terceiro e quarto lugar são nossos. Quase a metade do sindicato, pelo menos 1/3 é nosso. Nós temos 58 AMAs, mais esses pontos de UBS. Por quê? Porque é junto. E o SECONSA, quando veio a crise sindical, ele estava quebrado. Quebrado entre aspas. Ele estava com um déficit enorme, porque não conseguia arrecadar. E eu aqui também não ia conseguir manter os 157 médicos que tinha aqui, mais os 37 dentistas, fora técnico de segurança, fora equipamento, fora remédio. É um custo enorme isso aí, né? E a gente não recebe dinheiro público, né? E eu combinei com o SECONSA que eu passaria todo mundo para lá e eu ia cobrar para eles de graça. Mas como você vai fazer isso? Eu falei, eu vou fazer porque eu quero todo mundo que é filiado ao SECONSA, precisa ser assistido por lá, eu não tenho mais um ambulatório. Mas você vai fazer isso de graça? Eu só quero a contrapartida, você assistir meus aposentados, que não chega a 5 mil. A contrapartida é assistir meus aposentados, que não está nessa coisa toda. E hoje, segundo informações que eu tenho, eles têm quase R$1 bilhão na conta de reserva. Aquilo que antes era déficit, agora virou um superávit. Virou um superávit, né? Por quê? Porque trabalhamos junto. E a desculpa que muita gente fala, mas eu não sou obrigado a recolher para o SECONSA. Então você vai fazer um plano de saúde da 1.000. Vai ver o valor. Você escolhe. Você só não é obrigado se você tiver um plano de saúde. Agora eu não quero um plano de saúde qualquer. Eu quero a 1.000. Perfeito. Eu quero um plano de saúde que você vai pôr R$5.000. Aí o cara, mais, onde é que é aí? Volta, os próprios advogados vêm aí. Ou às vezes nem vêm. A gente só recebe os ofícios aí. Nós estamos filiados, já fomos lá, já acertamos. O trabalhador é assistido, a família é assistida. E o SECONSA cria cada vez mais musculação para assistir não só os nossos trabalhadores, mas também as nossas famílias. Eu ainda não consegui levar para lá construção pesada, mas uma hora eu consigo, né? Eu estou conversando muito com eles para poder a gente levar eles também para lá, porque o pessoal da pesada não tem assistência do SECONSA. Da instalação eu levei, pintura eu levei quase todo mundo, mas não levei ainda da pesada. A engenharia nossa é assistida por conta das empresas, elas são obrigadas a assistir lá. E na maioria das vezes também os nossos engenheiros administrativos, eles são assistidos dos dois lados, mas eles mesmos têm um plano de saúde deles. Com o pessoal novo, o plano de saúde é barato. Mas, Tony, o grande trabalho que eu quero fazer com o Murilo é da gente somar mais com outras instituições para que a gente possa saber que nós estamos navegando num mundo diferente. A globalização mudou, não adianta. Né? E não adianta a gente ficar xingando ou atirando pedra, porque mudaram. E uma hora o Brasil vai sentir que privatizar certas empresas é burrice. Sim. Isso é crime. Como é que você vai privatizar uma Sabesp, pelo amor de Deus? Sim. Sabesp, 3 bilhões de lucro. E é água, né? Água. Nós estamos falando de água, né? Como é que você vai privatizar a energia? O hospital depende da energia, né? E por conta dessa coisa absurda, o que os hospitais têm feito? Tem que colocar geradores, porque a forma de quando acabar ele manter aquilo lá. Mas o carinho do barzinho pequeno, que ele não tem condições de pôr um gerador. Então falta energia e apodrece o que ele comprou lá. Lá ele fora, poder trabalhar. Lá fora, nos Estados Unidos da América, título de informação, o setor de energia elétrica é estratégico. 70%, na verdade, é estatal e não está nas mãos do governo, não está nas mãos do exército americano. Então, a história é essa aí, né? Não, sem dúvida. Mas a gente já não tem mais muito tempo, companheiro. Eu quero que o companheiro Murilo Pinheiro faça aí a sua fala final e deixa também, Murilo, os seus contatos. Claro, foi um prazer estar aqui nesse sindicato, o sindicato que é parceiro, sindicato amigo.
o Ramalho fez um trabalho muito grande, não só no sindicato, como na política estadual e brasileira. Então, o Ramalho é um exemplo de profissional, um exemplo de cidadão que cumpre com as questões da sociedade, ele faz com que o Brasil, contribui para que o Brasil tenha mais justiça, mais qualidade de vida, mais oportunidades. E eu quero deixar um recado aqui a vocês. Nós temos que estar juntos, nós temos que somar. Acho que o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo vem desenvolvendo, nós vamos fazer 5 seminários seguidos agora. Vamos fazer um seminário sobre o eVTOL, aquele avião que está sendo produzido pela Embraer, lá em Taubaté, aquele que levanta voo verticalmente. Sim. Nós estamos fazendo um seminário sobre telecomunicações. Estamos fazendo um de educação. Estamos fazendo um seminário também que fala sobre a indústria, nova indústria, reindustrialização. E vamos discutir essas questões, convidando o Ramalho para participar conosco, vamos discutir essas questões no Estado, no país. Então, o meu contato é Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, murilo@cesp.org.br. Venham conosco. Venham fazer do nosso sindicato aquilo que nós todos queremos, a união da engenharia, a união dos nossos sindicatos. Eu quero deixar aqui um grande abraço a você, Tony. Foi um prazer participar desse podcast com você. Um prazer participar com o meu amigo Ramalho. E acho que com o Ramalho nós vamos ter muita coisa pela frente. Não só na questão sindical, mas na questão da sociedade brasileira. Parabéns pelo seu trabalho, Ramalho. Parabéns, Tony. Obrigado. Por esse ambiente aqui, muito favorável à discussão, um ambiente muito bonito. Parabéns, Perfeito. Parabéns a vocês. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, companheiro Murilo. Companheiro Ramalho, faça a sua fala final e dia 30 você tem um evento lá na Fiesp, então. Agradecer o Murilo por esse trabalho que nós estamos fazendo. Pedir aí aos nossos telespectadores que nos apresentem, nos encaminhem aí pelo nosso e-mail, pelas redes sociais, sugestões. Nós temos certeza que nós somos eternos aprendizes. É verdade. E a colaboração do telespectador, do trabalhador, do engenheiro, do médico, do advogado, ela vem ao nosso encontro, não é de encontro, vem ao nosso encontro e será muito bem-vinda, porque a intenção nossa, como disse o presidente Murilo, é trabalharmos juntos, é construir um Brasil que já é nosso. E ainda dizer que, por último, quero deixar claro aqui que a nossa soberania, ela é, como diz o Magno, imexível. Né? Imexível. Nós não aceitamos que pessoas de outras línguas queiram mandar aqui, Exatamente. Principalmente nas nossas instituições. E precisamos voltar com mais autoridade no meio sindical. Verdade. O Lula não conseguiu avançar muito nisso, dado um Congresso que a culpa também é nossa. 513 deputados lá. Se a Justiça deixar, 531 nós vamos ter. E de que representa a nossa área? Talvez não tenha 50. Sim. Né? Sim. Nós temos pouquíssimos engenheiros comprometidos com o sindicato. Até tem engenheiro, deputados são muitos, né? Mas não tem compromisso com o sindicato dos engenheiros, não tem compromisso com os trabalhadores, e nós precisamos de alguém que tenha compromisso, como disse o Murilo. O sindicato dos dois lados é importantíssimo para fazer essa relação capital e trabalho, tanto dos trabalhadores como do empregador. Mesmo porque, mesmo com essa lei, quando você faz algum acordo via convenção coletiva, é lei. E dá para a gente ajustar muita coisa, mas isso nós precisamos fazer todo mundo junto. Debatendo com a sua divergência, com os seus interesses. O nosso interesse é geração de emprego e renda e que a sociedade brasileira possa colocar mais dinheiro no bolso. Perfeito. Murilo, mais uma vez, obrigado. Ramalho, muito obrigado. Gente, não temos mais tempo. Voltamos, então, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.